São José, nosso Pai protetor, sede perante Deus o nosso mediador. São José, nosso Pai protetor, sede perante Deus o nosso mediador. Hoje, 19 de março, a Igreja celebra o dia de São José. São José, pai adotivo de Jesus, esposo de Maria. Podemos dizer juntos, repetir o mantra: São José, nosso Pai protetor, sede perante Deus o nosso mediador. São José, nosso Pai protetor, sede perante Deus o nosso mediador. Nesse momento, vamos trazer presente todas as situações, todos os acontecimentos que irão acontecer nesse sábado, nesse domingo. E vamos colocar tudo sob a proteção de São José. Queremos trazer presente as vítimas da pandemia, as vítimas da guerra, as vítimas das enchentes e todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Vamos colocar sob a proteção de São José o Alex Mota Gil, a Leliane Oliveira, o João Batista Barbosa, a Keila Jubiele, o Natanael, a Neide Solange Gomes, a Milena Coelho, a Maroli, o seu Antônio José Leite, João Paulo Costa, Joana Dark Lucivânia Martins, a Meire Corrêa Lacerda, a Janicleia Freitas, João Jesus Silva, Olisa Pereira Montalvão, a Simone Raquel Dias, a Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Luzinete da Silva Barbosa, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Orezina Maria Oliveira Gomes, Solange Oliveira Gomes, Sebastião Brito Santana. Também queremos rezar pelas nossas crianças, nossos adolescentes, Maria Rita, Júlia dos Santos, Miguel Barros Barbosa, Hércules Barro Leite Araújo e Davi Lucas. Também vamos rezar por todas as mães, sobretudo aquelas que se encontram, nos hospitais com os seus filhos, com as suas filhas. Queremos trazer presente a Poliana e a Luzia Silva de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois 18 a 21 e o versículo 24. Ouvi, irmãos, ouvi, irmãs, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, hoje é dia de São José e o evangelho de hoje fala sobre São José. E aqui tem algumas características interessantes de São José. Primeiro, ele é um homem justo.
é um homem silencioso, é um homem fiel, justo, silencioso e fiel. José colabora com o plano de Deus. Por isso ele assume Maria como a sua esposa. José poderia ter deixado Maria em maus lençóis, como diz o ditado. Se ele diz não para Deus, Maria ia sofrer as consequências do não de José. Porque ela estava prometida em casamento e todo mundo deveria saber. O pessoal da redondeza, os amigos, os vizinhos, a família. E, no entanto, Maria fica grávida, como nós já sabemos, pela ação do Espírito Santo, como diz o Evangelho de hoje. E ela poderia, né? Se José diz não, ela poderia sofrer as consequências que a gente já sabe que não eram tão boas, essas consequências muito ruins, por sinal, porque ela poderia ser apedrejada em praça pública, né? E aí, no entanto, esse homem, com esse silêncio profundo, ele vai acolher o pedido de Deus. Ele vai deixar de lado o seu projeto pessoal, né? Ou seja, ele vai ajustar o seu projeto pessoal com o projeto de Deus. E o Evangelho diz que ele assume Maria, né? Logo após uma conversa, né, com o anjo. Na verdade, ele está dormindo e o anjo aparece a José e vai dizer umas palavras, uma frase que ele também falou para Maria, e ele falou já, é bíblica nessa frase, na verdade, e fala para cada um de nós: não tenha medo, José, de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Não tenha medo, José. E olha que o anjo fala também para nós, o anjo aqui, o enviado de Deus, também fala para nós: não tenha medo. Não tenha medo, Maria, não tenha medo, João, não tenha medo, Raquel, não tenha medo, Simone, não tenha medo, Joana, não tenha medo de receber Jesus na sua casa, ou seja, no seu coração. Não tenha medo de dizer sim a Deus, não tenha medo. E aí é interessante que José é o homem do silêncio. Se a gente olha onde todos os evangelistas falam de José em algum momento, mas José não diz uma palavra. Ele só escuta e age. Aqui ele escutou o anjo. E depois vai aparecer novamente, que ele vai escutar novamente o anjo pedindo para que ele fuja com Maria. Depois ele escuta o anjo de novo pedindo para ele voltar e assim por diante. Mas ele não diz uma palavra, mas ele age. É interessante, ele não diz uma palavra, mas ele age. Maria também fala muito pouco, né? Ela fala ali quando ela encontra com o anjo, né? Quando o anjo diz que ela vai ser mãe, ela faz ali algumas perguntas e no final ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Tudo frases muito curtas. Lá em Bodas de Caná ela vai dizer para os serventes, né? Faça tudo o que ele disser. E é assim, frases muito curtas, porque são pessoas da ação, que escutam com ternura, com carinho, que vão, né, e em silêncio refletem, guardam no coração. O texto bíblico diz várias vezes que Maria guardava tudo no coração e depois age, né? São pessoas da prática. E nós somos convidados, meu irmão e minha irmã. Às vezes nós falamos muito, né? A gente, nas nossas orações, eu já disse isso outras vezes, a gente usa muitas palavras, mas a gente escuta pouco. Escutamos muito pouco. Aí a gente não permite que Deus fale. A gente não escuta o que Deus está falando para a gente. Aí corremos o grande risco de não fazer a vontade de Deus. De não contribuir com o projeto de Deus.
É bom lembrar que a gente sabe que não é fácil, não foi fácil para José. Desde o momento que ele disse sim para Deus, ele nunca mais parou, né? Ele vai pegar Maria, ele vai fugir com Maria, né? Ele vai sair com Maria. Maria vai ganhar, né, filho, vai ganhar o menino Jesus, né, lá na estrebaria. José vai sofrer muito, né? Por quê? Porque ele assumiu essa missão. E assim, o projeto assumir, dizer sim para Deus nem sempre é fácil. Aliás, não é fácil, né? Porque temos muitas vezes que deixar para trás os nossos sonhos, né? Aquilo que a gente tinha planejado. Certamente José planejou de conviver com Maria numa vida muito tranquila lá na vila, sem preocupação nenhuma, de ter os seus próprios filhos e assim por diante. No entanto, quando ele diz sim a Deus, ele vai assumir o menino, ele vai assumir a mãe, Maria, e vai assumir também o menino. Ele vai assumir, ele vai criar o Filho de Deus, Jesus, né? Jesus. E assim, é interessante a gente observar sempre que esse José, ele é justo, né? Ele é o homem do silêncio, portanto, é o homem da escuta. E também, se a gente olha para Maria, a mesma coisa, é a mulher do silêncio, de guardar no coração. Depois é que Maria vai compreendendo, né, a vontade de Deus. É como se dissesse assim, ó, Maria vai compreendendo a palavra de Deus ao longo da sua vida. Assim também José, ele foi compreendendo, né, ao longo da sua vida tudo aquilo que o anjo falou para ele. Ele vai compreendendo a sua missão quando ele se coloca no caminho. Por isso, meu irmão e minha irmã, também nós somos convidados a silenciar mais, sobretudo nesse período da quaresma, para saber o que é que Deus quer de cada um de nós. O que é que Deus está me pedindo neste momento? Se eu digo não, né? Se José diz não para Maria, ia colocar Maria numa situação muito complicada. Se eu digo não para Deus, eu também vou colocar milhões de pessoas, nossos irmãos, nossas irmãs, numa situação bem complicada. Então, o meu sim pode e muito ajudar a resgatar vida, né? O meu sim pode ajudar e muito no projeto de Deus. Por isso, se você pode nesse momento dizer sim a Deus, diga. E aqui não tem idade. Ah, só quem pode dizer fazer isso, só quem pode dizer sim a Deus, eu já não tenho mais idade, só o jovem. Não. Na sua idade, seja ela 10, 15, 20, 40, 50, 60, 90, você pode ainda dizer sim a Deus e contribuir com o projeto de Deus. Assim como fez São José, assim como fez Maria, assim como fizeram os discípulos e tantas outras pessoas. Então que o Senhor, nesse momento, Ele nos ajude a dizer sim no silêncio ao projeto de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.